Divertidamente 2 é um dos maiores sucessos da Disney. Mas você sabia que existem algumas cenas que acabaram sendo cortadas da edição final? Para todos aqueles que esperavam ver a tristeza e o vergonha tendo algum tempo para ficarem a sós, podemos dizer que essa foi a cena que faltou no filme. Quer dizer, ela existe, só não foi colocada na versão que foi lançada. Isso porque a Pixar fez uma pequena animação com os dois personagens juntos e interagindo ao melhor estilo vergonha. Essa parte que originalmente estaria no final do filme se passa exatamente dentro do centro de comando. A gente pode ver que existe uma espécie de jogo de luzes coloridas, indicando que poderia ser um momento que ia acontecer uma confraternização entre os personagens, depois do antigo grupo de emoções retornar. Pô, eu ia gostar demais de ver esse momento no filme, onde o vergonha e a tristeza se entreolham, e ele, como sempre, puxa o seu capuz cobrindo o rosto. Claro que a emoção azul também fica um pouco tímida, mas seria incrível ver isso no filme. Mas foi muito bom ver a animação dessa cena deletada, assim como você vai curtir ver todas as outras que estão na nossa lista. Uma grande quantidade de cenas deletadas envolve a principal entre as novas emoções, a ansiedade. Durante o desenvolvimento dela, a Pixar fez vários curtas animados, onde ela interagia com outras emoções em situações que iriam acabar aparecendo dentro do próprio filme. Mas o diretor acabou considerando que algumas delas não fariam mais tanto sentido assim, e uma delas acontece entre a ansiedade e o raiva. A cena se trata da emoção laranja imitando a emoção vermelha quando ele tenta mexer na nova mesa de controle. O problema é que ele percebe que nada acontece quando aperta os botões, e como a gente sabe, é só uma questão de tempo até a sua cabeça entrar em chamas. E a ansiedade replica exatamente cada um dos movimentos da emoção mais nervosa de todas. Essa cena seria um momento de diversão que ia mostrar um pouco mais da chegada das novas emoções, e seria uma tentativa da ansiedade em se aproximar delas. Só acho que não deu muito certo com o raiva. Diferente das duas primeiras cenas deletadas que a gente acabou de mencionar, algumas outras não chegaram a ganhar uma versão animada, mas a gente pode encontrá-las nos livros de arte que a Disney divulgou. Em um dos momentos, quando a Alegria e sua trupe estivessem tentando voltar ao centro de comando para salvar a vida da garota, a líder iria se deparar com uma entidade que existe na mente dela, e que é muito obscura, e que se esconde nas sombras das lembranças e na mente da garota. Em alguns momentos, ela seria só uma representação da maldade que existe dentro de cada um de nós, só que de uma forma controlada, e por isso deve sempre ficar escondidinha para não assumir o controle. Só que a ideia foi considerada muito assustadora e daria ares de um filme de terror. Pelo menos nessa parte. Como a ideia da representação da maldade acabou sendo descartada, os artistas criaram uma nova cena em que dessa vez não só a alegria, mas todas as antigas emoções acabariam entrando em um local conhecido como Covil do Constrangimento. Essa área seria habitada por uma emoção reclusa que absolutamente ninguém conheceria, exatamente por ser o constrangimento e viver escondida de todos por se considerar inadequada demais. Ela teria uma cor azulada e uma sombra que teria vida própria, mas mesmo assim a cena acabou sendo cortada do filme por dar um toque de terror que ninguém queria ver. Quer dizer, ninguém da Pixar, porque eu queria. E você? Teria gostado de ver algumas das cenas deletadas também assim como a gente? Se a resposta é positiva, comenta aqui embaixo #sim e eu vou ler todos os comentários, hein? Lembra da cena deletada que envolvia o raiva e a ansiedade? Pois é, a Pixar também desenvolveu uma outra, e dessa vez a emoção laranja interage com ninguém menos que a própria alegria. O momento da animação se passaria no final do filme, depois que as emoções conseguiriam salvar a Riley do ataque de pânico. Agora, passando por um novo momento em sua vida, a ansiedade teria uma espécie de aula com a alegria, de como operar os controles da mesa de comando de uma maneira muito menos acelerada. Vemos que a líder das antigas emoções demonstra como é um modo um pouco menos dinâmico e mais calmo de se trabalhar. E em seguida a gente nota que é a vez da emoção laranja, mas parece que ela ainda precisa de um pouco de treino. Só que não deixe de ser uma cena muito legal e que infelizmente acabou sendo cortada, e foi utilizada como material promocional do segundo longa da Riley e suas emoções.
Falando em cenas parecidas, lembra da primeira parte que a gente mencionou? Em que a Tristeza e o Vergonha estavam lado a lado em uma espécie de festa? Depois daquela parte, na verdade, teria um segundo momento que continuaria a interação entre os dois e mostraria que dia após dia eles iriam se tornar cada vez mais próximos. Nessa segunda hora, o casal de pombinhos estaria sentado no sofá que fica no centro de controle, um pertinho do outro. E a gente pode ver a Tristeza lendo uma espécie de livro com a cabeça praticamente recostada no braço do Vergonha. O detalhe é que em um determinado momento o grandão cor-de-rosa parece que teria um pequeno surto de vergonha e dá um grunhido típico com o que ele fez várias vezes no filme. Essa cena rolaria simultaneamente ao final, onde vemos os dias da Riley passando com mais velocidade, onde ela mostra para os seus pais a sua boa nota e passa alguns bons momentos com as suas amigas antes delas estudarem em escolas diferentes. Ela também acabou sendo usada como material de promoção e acabou criando, pelo menos em mim, a impressão de que a gente veria o Vergonha e a Tristeza mais próximos durante o filme. E eu tenho que admitir, eu ia gostar demais de ver isso. Quem sabe em Divertidamente 3, não é verdade? Já que falamos da Tristeza, você sabia que originalmente teria uma cena de ação incrível contendo ela? E aconteceria logo depois da Alegria enviar ela pelo duto de memórias. No final das contas, ela consegue chegar até lá e acaba recebendo a ajuda do Vergonha, que esconde a sua crush atrás de uma pequena montanha de livros. Só que originalmente, entre esses dois momentos, teria uma curta cena onde a Tristeza iria precisar fazer muito mais para chegar no seu destino. Seria criada uma espécie de paródia do filme de sucesso dos anos 80, Duro de Matar. Ia ser mostrado a pequena personagem azul em um duto muito mais largo, onde ela precisaria escalar para poder acabar chegando ao local. A gente até pode ver a arte da cena, onde ela teria uma bandana amarrada à sua cabeça, um walkie-talkie e estaria totalmente descalça, já que ela teria perdido os seus sapatos ao longo do caminho de tão difícil que ele seria. Só que o diretor do filme, apesar de achar a ideia muito boa, acreditou que iria tomar muito tempo e se concentraria em só uma personagem, além de tirar o tempo de tela de muitos outros que a animação precisaria mostrar. Então a cena acabou sendo produzida e deletada. E você, já se inscreveu no canal? Se ainda não for inscrito, não perca a chance! Clica agora mesmo no botão de inscrição aqui embaixo, vem fazer parte da nossa família! Outra rápida parte acabou sendo banida da edição final e ela lembra um pouco a cena que a gente mostrou agora há pouco. Só que nessa cena em questão, além das duas emoções, ansiedade e alegria, também estariam presentes a Tristeza e o Vergonha. Só que você vai se lembrar da cena em que a Riley cozinha para os seus pais e serve uma comida totalmente queimada para os dois. E como bons pais que eles são, os dois batem palmas apesar de notarem que a comida estaria terrivelmente ruim e com gosto de queimada. Então a ideia era ser mostrado um pouco mais antes dessa cena, onde a Riley veria o seu prato queimado antes de servir e saberia que aquilo com certeza não estaria bom. Afinal, ela não é cega. E também haveria a reação das emoções ao ver o prato queimado, com uma cara nada boa. A Alegria então fala que eles podem ver aquilo de uma maneira positiva. Só que pouco antes dela terminar a frase, a ansiedade toma a frente e aperta alguns botões do painel. Parece que controlar os impulsos da ansiedade vai ser uma tarefa bem difícil para a Alegria e seus amigos. Here's an idea. How about we all just try to think positive, set an intention? Você também vai se lembrar quando as emoções embarcaram em uma pizza e estavam em um pedaço de brócolis navegando no rio da consciência da garota, inclusive conseguindo escapar pouco antes de caírem diretamente na cascata. Só que a ideia original seria bem diferente. Foi planejado que ao invés de flutuarem em alimentos imaginários, o grupo de emoções iria embarcar em um pequeno navio batizado como SS Deu Branco, que é uma referência a todas as vezes que a gente esquece algo que tá na ponta da língua. A ideia era que eles usassem a pequena embarcação para chegar até o centro de convicções, ou pelo menos percorrer parte desse caminho.
O rio não seguiria muito bem as leis da física e, portanto, não teria cascata e flutuaria pelos caminhos da mente da protagonista. Com certeza teria sido uma cena bem legal. E outro momento que aconteceria praticamente no final envolveria a hora de dormir das emoções. A cena aconteceria ao final do filme, quando tudo já estivesse pacificado entre os dois grupos. Nela, a ansiedade estaria com dificuldades de dormir, o que é normal. Afinal, ela é a ansiedade. Então, para ajudar a emoção laranja, a alegria ensina ela a fazer origamis. Dessa forma, a ansiedade consegue arrumar uma forma de se acalmar e acaba dormindo depois de fazer vários diferentes de cada uma das emoções. O legal dessa história é que ela acaba mostrando que foi assim que a própria alegria aprendeu a fazer o bonequinho de origami do Bing Bong, que a gente encontra em sua cama durante o filme. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!